Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Bruno Clemente. Espero que estejam todos bem e estamos então dando andamento aos nossos estudos na disciplina de projetos e sistemas, beleza? Nós vamos conversar hoje um pouco sobre diagrama de classe. Nós vamos revisar diagrama de classe e enquanto a gente revisa diagrama de classe, nós também vamos acabar fazendo uma revisão na programação orientada a objeto, porque afinal de contas não tem muito como a gente conversar de um assunto sem conversar sobre o outro, beleza? Você não vai conseguir fazer um diagrama de classe sem ter noção do que é classe, e se você não tiver noção do que é classe, nós precisaremos fazer essa retomada, tá? O objetivo não é se estender demais aqui, mas como eu mencionei, nós estamos rumando para trabalhar diretamente com a parte da codificação, embora a programação não é considerada requisito da disciplina, então nós vamos conversar bastante para saber o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, mas de qualquer forma a ideia é a gente tentar focar na nossa construção de código, melhorar a qualidade da nossa construção de código através do nosso domínio sobre os conceitos de programação orientada a objeto que nós exercitamos e aprendemos e trabalhamos utilizando o diagrama de classes aqui como referência. Vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa então conversar sobre esse assunto. Então, em análise de sistemas já foi conversado, de forma mais superficial sobre o diagrama. Não sei exatamente qual professor trabalhou isso com vocês, mas com certeza vocês se aprofundaram um pouquinho nesse assunto, mas a gente entra em maiores detalhes nessa disciplina. E é importante a gente entender como que esse diagrama de classe, os relacionamentos entre as classes e as suas interações viabilizam a implantação do sistema. Por quê? Porque é nesse momento que as coisas dão errado, beleza, gente? Não sei se vocês já viram, mas existe uma espécie de um relatório, vamos dizer assim, que é o Chaos Report. Eu posso depois mostrar para vocês aqui, a gente pode pegar as informações. Hoje um dos principais motivos, para não dizer o principal motivo, de problemas e motivos de projetos de software falharem, significa um mau levantamento de requisito e má previsão de como atender a esses requisitos. Tá? Então é por isso que a disciplina de análise ela se mantém relevante, mesmo que você decida não trabalhar com o OML, ou mesmo que você vá trabalhar amanhã numa empresa que não trabalhe com o OML, ela terá outras estratégias para você levantar esses requisitos. Tá? Mas de qualquer forma, pode ter certeza que é um dos maiores problemas hoje, para não dizer o maior problema hoje que a gente tem. Mau levantamento dos requisitos do sistema, assim como uma má previsão, um mau plano, beleza? Um mau projeto para o seu sistema. Então, da mesma forma que uma casa, você não simplesmente fala assim: eu quero fazer uma casa. Você é engenheiro, você fala: você quer levantar uma casa? Quantos quartos você quer? São 2 quartos, uma cozinha e o banheiro da suíte, o banheiro da frente e a sala. Beleza, eu vou levantar aqui, eu vou colocando os tijolos e aí depois, enquanto a gente estiver trabalhando, a gente vê o que acontece. Não funciona dessa forma. Você desenha um plano, você faz um planejamento, você desenha um projeto. E aí lá você vai envolver os seus cálculos para ter certeza quais tem que ser as distâncias entre as colunas para que a casa não quebre. Você vai dizer quais tem que ser as informações da fundação, do alicerce, que sustentarão a casa para que ela não afunde ou para que ela não desestabilize, ou seja, e não rache. Ou seja, da mesma forma que o engenheiro precisa fazer esse estudo antes de começar a jogar tijolo lá na construção, jogar tijolos na construção, é muito importante que vocês também saibam fazer isso. Tá bom? Então vamos dar uma olhada. Diagrama de classe. Mostra um conjunto de classes e seus relacionamentos e é o diagrama central na modelagem que a gente conhece como orientado a objeto, que tem a ver com a programação orientada a objeto. Eu estou colocando um exemplo aqui para vocês, inclusive ele não está conforme ao ML, tá? Ele tem umas informações aí que estão de forma mais informal, mas para o nosso propósito aqui ele vai servir muito bem, beleza? Então eu quero que vocês observem o seguinte: um diagrama muito simples, onde a gente tem o seguinte: nós temos uma turma, nós temos um relacionamento aí entre turma e aluno, e dentro de que aluno está matriculado em turma, beleza? E nós temos também professor, e turma é ministrada por um professor, beleza? Esse é o a nossa leitura superficial desse diagrama de classe. Nós temos atributos e métodos. Então, por exemplo, nós sabemos que uma turma ela possui um campo textual do tipo código, ou melhor, um campo código textual, um campo sala textual e um campo horário do tipo horário, poderia ser um date ou date time no Java. E nós temos os métodos está aberta, que já muito claramente retorna boolean, ou seja, alguma coisa para conferir se está aberta ou não.
definir professor, onde ela recebe um professor e o define como professor ministrante, e incluir um aluno, onde ela recebe um aluno por parâmetro e inclui esse aluno dentro dessa listagem da turma. E nós temos aluno, tem nome e matrícula, professor tem nome e titulação, assim como seus métodos mais simples ali de get set, beleza? Vejam que esse diagrama falta muita informação, mas já dá para a gente ter uma noção de como funciona, ou seja, você está pegando os principais elementos ali da nossa programação orientada a objeto, que são as classes, e as classes, né, e os seus objetos que serão gerados a partir dessa classe, e a partir disso a gente começa a entender qual é o relacionamento entre eles. Óbvio que a gente pode fazer um trabalhinho um pouco melhor, e à medida que esse slide for avançando, vocês vão ver que a gente vai construir diagramas mais robustos, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Nós vamos continuar seguindo o StarML, que é a ferramenta que eu já apresentei aqui. Se vocês tiverem alguma outra de preferência, fiquem à vontade. Inclusive, compartilhem depois com os colegas o que vocês estão usando, tá? E aí nós vamos ver esses assuntos aqui ao longo desse material, tá? Primeiro, classes. Então, a gente representa graficamente uma classe por esse retângulo aqui, onde a gente coloca o nome da classe em cima e depois os atributos e, por último, os métodos daquela classe, beleza? Sempre sequencialmente dessa forma. As classes têm que receber o nome de acordo com o vocabulário do domínio do problema, ou seja, se você tem ali, como é o nosso exemplo que a gente acabou de fazer, turmas, depois você não pode chamar isso de disciplina dentro do sistema, sendo que todas as pessoas chamam aquilo de turma no dia a dia do ambiente lá da escola, beleza? Então é muito importante você encontrar a palavra utilizada, a palavra correta utilizada, o jargão coerente com o domínio do problema, e é muito importante isso aqui também, ó, adotar um padrão para fazer a nomeação dessas classes, beleza? Nunca, é uma recomendação, é um padrão inclusive, nunca se utilize de dois nomes para se referir a uma mesma coisa. Quando você fala turma, você não está mais usando essa palavra de forma leviana. Você está criando uma entidade, você está criando uma classe dentro do seu sistema. Turma tem que ser uma coisa clara, bem definida, que não pode causar confusão com outras palavras e não pode ser identificada também por outras palavras. Você não vai chamar uma turma de disciplinas, tem que ser conceitos diferentes, beleza? Então, da mesma forma que você não utiliza outros nomes para o que você chama de turma, você também não pode pegar algo que as pessoas chamam de disciplina na vida real e nomear no seu sistema turma, porque isso vai causar uma grande confusão e isso pode causar problema. Todos os nomes de classes são substantivos singulares e a primeira letra sempre é maiúscula, é uma convenção para garantir aí uma uniformidade, para vocês não terem confusão. E acreditem, uma das coisas que eu mais tive problema com alunos que estão começando a mexer com programação orientada a objeto é que o camarada vai lá e cria uma classe com letra minúscula. Ele cria a classe livro, tudo com letra minúscula. E depois ele chega na hora de trabalhar com isso no Java e ele escreve livro, ponto, para aparecerem os atributos e métodos da classe livro. Então ele fica confuso se ele está trabalhando com a classe ou se ele está trabalhando com o objeto. E aí a gente entra naquela questão de métodos estáticos e isso vira uma bagunça na cabeça da pessoa. Beleza? Então sempre tentem fazer a aderência do padrão para garantir que vocês terão maior compreensão do código de vocês e também na hora que forem ler o código de mais alguém. Beleza? As classes elas possuem atributos e esses atributos representam um conjunto de características de um objeto. Beleza? Então é muito importante. Se você tem ali, por exemplo, vamos voltar aqui, a gente colocou que turma possui código do tipo texto, sala do tipo texto e horário do tipo horário. Então é extremamente importante que você tenha essa definição de atributos. É ela que vai definir que na hora que eu criar, por exemplo, a turma do quarto período do TADS, projeto sistemas, isso significa que esse objeto ele tem algumas informações lá dele. Qual o código da disciplina? 36, estou inventando. Qual é a sala? A sala é a sala tal no prédio tal. Qual o horário? Vai estar lá registrado qual é o horário da aula. Beleza? Então é importante que a gente tenha esses atributos, porque esses atributos eles definem como aquela instância do objeto estará se comportando, quais são as características, qual é o estado desse objeto. Outra coisa muito importante é a visibilidade, e não tem como falar de visibilidade sem eu mencionar também na orientação ao objeto sobre encapsulamento. Então o que a gente quer? A gente quer que as nossas informações elas não fiquem completamente expostas. Por quê? Porque qualquer pessoa que pegar o seu código pode editar esse código e ele pode fazer uso desse código
de uma forma incorreta. Então um exemplo que eu gosto, e a gente vai encerrar o vídeo já por agora, para não ficar extenso, eu prefiro fazer vídeos menores, mas para a gente poder finalizar o assunto sobre visibilidade, eu vou só dar um exemplo para vocês. Imagina que você convidou as pessoas para sua casa, você vai fazer um jantar, e a pessoa nunca foi na sua casa, então você quer apresentar a sua casa para a pessoa, né? Você acabou de comprar uma casa, você está morando lá pela primeira vez, você tem orgulho lá, você quer apresentar a sua casa. Imagina que complicado seria se você abrisse a porta do seu quarto, vamos dizer assim, e na hora que você entrou, a pessoa olhou e falou: nossa, quarto bacana, mas eu não gostei da cama nesse lugar aqui não, vamos trocar ela? E a pessoa vai lá e altera a posição da cama do seu quarto. É uma situação até absurda, né, quando a gente fala no dia a dia, mas é isso que acontece quando você pega um atributo da sua classe e deixa ele como público. Isso significa que alguém lá em outra classe, pode ser no main, pode ser uma classe que faça uso da sua classe, mas o ponto principal é que essa pessoa ela tem autonomia para, sem qualquer critério ou intervenção, entrar na tua classe, entrar no teu objeto e fazer alteração de uma informação que deveria ser dele. E isso é um problema muito sério de encapsulamento. Você não deixa a pessoa fazer isso. Então é por isso que a gente precisa utilizar critérios de visibilidade. É por isso que essa informação, por exemplo, ao invés de pública, ela poderia ser colocada privada. Beleza? O que significaria colocá-la como privada? Significa, olha, você pode interagir com isso através de métodos que eu vou criar, o método get ou o método set, mas não é você quem está mexendo diretamente. Você pede para mim e eu vou julgar se eu tenho que fazer aquilo ou não, e se eu tiver, eu vou fazer. Ou então eu vou julgar a informação que você solicitou e se eu achar que é relevante passar, eu vou te passar. Então é isso que são os métodos get e set. Os métodos get set são algo do tipo: a pessoa entra e fala, olha, eu quero mexer essa cama de lugar, você vai falar, peraí, segura aí. Você quer mudar a cama de lugar? Deixa eu pensar. Não, analisei e eu acho que isso aqui não é interessante para mim, não vou permitir. Ou o contrário. Você quer que eu troque a cama de lugar? Realmente você está correto. Ficará no lugar melhor se ficar no lugar que você está solicitando. Deixa então que eu mexo o meu móvel, eu mexo a minha cama, beleza? Então é isso que são os métodos get set. Eles basicamente, nós utilizamos da visibilidade para proteger a informação interna. Então a gente pega, por exemplo, um atributo que estava como público e transforma em privado, para que outra classe não tenha acesso direto, mas ainda assim a gente quer criar essa interação, mas a gente cria uma interação supervisionada com os métodos getSet. Eu vou encerrar por aqui porque nós já estamos em 12 minutos, ficou mais extenso do que eu desejava, mas depois a gente volta nesse assunto e conversa mais um pouquinho. Se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida, não deixem de me avisar e nós vamos continuar a partir desse ponto no próximo vídeo.